Partiu aí segundo bloco de aulas a respeito da Semana de Arte Moderna, que você já sabe que tinha como o seu maior pressuposto fazer o quê? Uma atualização do pensamento estético brasileiro, segundo as palavras do senhor Mário de Andrade. O que ele quer dizer com isso? Que nós, modernistas, nós desejamos inovar, transformar toda a produção cultural brasileira. Se o caminho era ir para a direita, a gente vai para a esquerda. Se o certo é andar para frente, a gente vai para trás. Então nós queremos o quê? Transformação. Então a palavra de ordem é modernização, quebrar com paradigmas tradicionais. Semana de Arte Moderna rolou onde mesmo? No Teatro Municipal de São Paulo, que é um espaço elitizado da arte acadêmica brasileira, então os modernistas vão levar para lá, em São Paulo, porque você já sabe, né não? São Paulo era um ambiente muito propício a esse tipo de pensamento por causa desse intenso transe, diálogo da sociedade paulista com a Europa. E é claro que a sociedade paulista também era um tanto quanto conservadora. Você lembra que a Semana de Arte Moderna ela foi construída, foi pensada e planejada pelo senhor Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, sobretudo esses três indivíduos, e com o intuito de modernizar e também comemorar o centenário da independência do Brasil. Então, fazendo uma revisão rápida aí do que nós dissemos no bloco de aula anterior. E na sequência eu quero fazer algumas questões contigo, mas preciso ainda concluir os dias, né não? Você lembra lá que o primeiro dia da Semana de Arte Moderna, o que aconteceu de importante? Aquela palestra de quem? Do Graça Aranha, que é uma espécie de salvo-conduto do evento, alguém que todo mundo conhecia e que teve a capacidade de atrair uma quantidade de pessoas razoáveis para a Semana de Arte Moderna. Bom, ainda no primeiro dia, teve aquela irreverente apresentação do senhor Villa-Lobos. Segundo dia, o mais importante para todos nós é a recitação do poema Os Sapos, de quem? Manuel Bandeira. E agora partiu o último dia, que é o dia 17, uma sexta-feira, no Teatro Municipal de São Paulo. Vamos lá, o que vai acontecer de importante nesse último dia? Novamente, o Villa-Lobos vai escandalizar. O que o Villa-Lobos, bonitão Villa-Lobos, vai fazer? Ele vai aparecer em palco com a casaca, com guarda-chuva e com chinelas no pé. E aí, moçada, o Teatro Municipal de São Paulo quase vê a ruína, isso mesmo, porque isso é uma atitude um tanto quanto irreverente, iconoclasta da figura do senhor Villa-Lobos. Então, a sociedade vai à loucura. Futurista, 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 futurista. Ele vai ser vaiado, vai ser xingado, e aí o que vai acontecer? O Villa-Lobos, nesse último dia, já para um público bem reduzido, ele vai fazer uma apresentação musical mais tradicional aí, vai tocar um Beethovenzinho, só a roupa dele que estava um tanto quanto diferente. Segundo o Villa-Lobos, ele foi de chinelo lá para o teatro, porque ele estava com excesso de ácido úrico. O que deve ser um grande migué dele. Então ele fala que estava com um problema de saúde. Será que estava? Será que não é de fato uma atitude irreverente? Porque o teatro ele é um espaço clássico, acadêmico, e aí o camarada chamado Villa-Lobos aparece lá com chinelo no pé. Então isso é uma atitude um tanto quanto anárquica, revolucionária, não para um pensamento um tanto quanto conservador das pessoas lá em São Paulo. Tá, então aí sexta-feira, o último dia, e a conclusão de quê? De tudo isso que a gente está falando. Bom, é o seguinte, eu coloquei para você alguns trechos da opinião pública a respeito do que todo mundo pensou sobre a Semana de Arte Moderna. Você acredita? Se nós estivéssemos lá em 1922, agora nesse exato momento, você, mulher, não poderia estar assistindo essa aula. Porque, segundo o pensamento patriarcal daquele momento, a mulher não poderia discutir e tampouco ouvir qualquer tipo de informação sobre a Semana de Arte Moderna, que era uma atitude ousada, iconoclasta, irreverente. Isso não é assunto de mulher. Você pira numa coisa dessa? Coloquei 2 trechos aí de jornais da época dizendo o seguinte: é preciso que saiba que nos manicômios se produzem poemas, pinturas, quadros e estátuas, e que essa arte de doidos tem mesmo característico da arte dos futuristas cubistas que andam soltos por aí. Então, os modernistas chamados de
loucos pela sociedade, pelo jornal, como você está vendo aí. Segundo outro texto importante para a gente aí que eu coloquei para vocês, olha lá, o público chocado diante da nova música tocada na semana, como diante dos quadros expostos e dos poemas sem rima, sons sucessivos sem nexo estão fora da arte musical. São ruídos, soa estrondos, palavras sem nexo, estão fora do discurso, são disparates como tantos e tão cabeludos que nessa semana conseguiram desopilar do público paulista que raramente ri a bandeiras despregadas. Então você está vendo aí como que a opinião pública reagiu, os grandes jornais de circulação, como que eles reagiram diante desse grande espetáculo que é uma espécie de divisor de águas, tá bom? Eu estava dando a lida em alguns artigos aí científicos. Você acredita que o Mário de Andrade ele disse o seguinte, olha, com ou sem Semana de Arte Moderna, a minha produção cultural, ela já ia passar por um processo de transformação. Então, com ou sem a Semana de Arte Moderna. Porque também, às vezes, nós idealizamos por demais a Semana de Arte Moderna. Então, se você pega, por exemplo, um Graciliano Ramos, um escritor da década de 30, autor de Angústia, Vida Seca, São Bernardo, esse escritor, talvez ele seria um modernista mesmo sem a efetiva realização da Semana de Arte Moderna. Agora, é claro que a Semana de Arte Moderna sozinha, nessa conclusão que eu estou fazendo aqui contigo, ela ajudou muito, claro, mas ela sozinha talvez ela não tivesse esse grande impacto que ela teve. Tá? Então a gente tem que pensar a Semana de Arte Moderna junto com a série de manifestos, Manifesto Pau-Brasil, que vai acontecer logo na sequência, Manifesto Antropofágico de 1928, um monte de livros que foram publicados, Macunaíma, Pauliceia Desvairadas, todos esses eventos, essas produções, elas acabam que elas contribuem para quê? Para que o motor da Semana de Arte Moderna continue ali, em movimento, tá? A Semana de Arte Moderna que é uma espécie de quê? De mito de formação do nosso modernismo. Então, a partir da Semana de Arte Moderna, começamos o nosso primeiro tempo modernista, que vai de 1922 até 1930, fechou? Eu selecionei algumas questões aqui para você, essa é inédita, foi feita exclusivamente. Virgem a questão. Que lindo, Landim, questão linda, maravilhosa. Diz o seguinte, a Semana de Arte Moderna, de fevereiro de 1922, realizada em São Paulo, é importante referencial para reflexões estéticas e para a crítica da arte do Brasil. Sobre esse importante movimento cultural do Brasil, podemos dizer que, item A, as comemorações da Inconfidência Mineira incentivaram um grupo inquieto diante das possibilidades de traçar um perfil mais livre com a quebra de cânones que impediram a renovação da criatividade artística. Moçada, na boa, tá tudo certinho, tá? Exceto isso daqui que o Landim vai destacar para você. Não a comemoração de quê? Da Inconfidência Mineira. A comemoração da Inconfidência Mineira, ela deveria ocorrer em 21, mais ou menos, né? Ou talvez até um pouco antes. Eu estou pensando aqui, a Confidência Mineira é 1792, na verdade, né, professor? Você errou a data aí, né, Landim? 1792, no dia 21 de abril, morte do Tiradentes, estava pensando nessa data aí, tá? Então, não, você sabe que a Semana de Arte Moderna, ela tem como seu maior intuito comemorar o centenário de quê? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Fechou? Bora cá com o Landinho. Então o item A de Ave Maria está equivocado. Joga fora aqui, Lando. Joguei. Vai lá no item B de Baden-Baden. O objetivo da semana de... O objetivo... Vai devagar. Respira. Respira, professor. Vai devagar. Desculpa, tá, gente? Professor de cursinho aqui é loucura. A gente fala, a gente atropela a gente mesmo. Porque nas escolas onde a gente trabalha, a gente tem que produzir pra caramba, o professor adora falar ali, fala. A gente quer sempre fazer o melhor possível para você que está lá assistindo a aula. Às vezes eu falo um pouquinho rápido mesmo, mas eu vou tentar ir mais devagar, professor. Por favor, né, Landim? Me ajuda aí, joga no meu time. Item B de Baden-Baden. O objetivo da semana é renovar apenas o estagnado ambiente artístico e cultural da literatura de São Paulo. Olha, não é só literatura, é música, é teatro, é escultura, é pintura, então já está errado aí. O que está errado é esse apenas aqui
e dizer que é literatura. Não, 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 não. Joga fora, vai partir o item C de cachorro, de crustáceo, de conquista. C. As obras mostradas no saguão do Teatro Municipal suscitem a maioria do público sentimento de muita admiração estética. Suscitam. OK, corrige aqui, pessoal. Suscitam a maioria do público sentimento de admiração estética. Olha, a admiração, grande parte do público, pode jogar fora. Nada a ver. É uma pequena parcela que vai gostar daquilo que eles estão vendo ali. Pode jogar fora, sem problema nenhum. Item D de Deus. As conquistas da semana têm desdobramentos que marcam sensivelmente as buscas de um modo de pensar e incorporação linear do passado estético. Olha, vai incorporar o passado estético. Está falando aqui no item D de Deus que vai pegar o passado estético, cultural, e vai reproduzi-lo de maneira linear. Não. A gente vai usar o passado como maneira de crítica. Nós iremos refutar o passado. Isso está errado, hein? Joga fora. Só pode ser o item E, né, Landim? Vamos ver? Vamos checar? Vamos verificar? Vamos lá com o Landim? Vamos. Ô, Landão, devagar aí, professor. Questãozinha, ó, que delícia. Originalíssima pra ti, pra botar o C na frente do gol pra você, ó, passar. O direito permanente à pesquisa estética, a negação da atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional são aspectos associados à Semana de Arte Moderna. Olha, peraí, tá redondinho, baby. Baby, compra o jornal, vem ver o sol, ele continua a brilhar, apesar de toda a barbaridade. Olha, eu vou de eritrobastose fetal. Linda, maravilhosa, perfeita, alternativa E. Partiu questão de número 2. As ideias da construção da Semana de Arte Moderna começaram a tomar corpo com um debate em torno de quê? Item A. Primeira Guerra Mundial? Será? Olha... Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, 1900, não será? Não sei. Publicação do livro Sertões de Euclides da Cunha. Olha, o livro Sertões de Euclides da Cunha é um livro conservador. É um livro publicado em 1902. Eu acho que não. Eu vou jogar fora o B de bola, mas entre o B e o A eu fico com o A. Mas temos que ler o restante das questões, dos itens. Exposição de Anita Malfatti. Opa, gostei, pode marcar o C. Anita Malfatti, em 1917, ela fez uma exposição que o senhor Monteiro Lobato desceu a lenha por meio de um artigo chamado Paranoia ou Mistificação. Inclusive, esse artigo ele caiu na prova do Exame Nacional do Ensino Médio por meio de uma questão bastante peculiar. Então, de fato, um dos pressupostos aí que motivaram a construção da Semana de Arte Moderna foi esse conservadorismo associado à recepção. As pessoas não viram com muita leveza a produção da Anita Malfatti, que é uma produção de caráter de tendência expressionista também. Olha lá, o item D, moçada, o Manifesto para o Brasil ele ainda nem nasceu, ele é depois da Semana de Arte Moderna. Como que você vai fazer alusão a algo que nem ainda nasceu? É igual o item E. Olha lá, o item E, moçada, queda da Bolsa de Valores de 1929, como é que você vai fazer alusão a algo que nem existiu ainda? Tá doidão? Os caras da Semana de Arte Moderna agora viraram o quê? Videntes? Joga fora, bebê. Questão de número 3, essa também é inédita, exclusiva, questão exclusiva. A Semana de Arte Moderna ocorreu em São Paulo, espaço moderno que rompeu com a tradição local e se filiou às correntes de vanguarda e demais rupturas que ocorriam no mundo. Sobre esse movimento cultural é possível afirmar, então está pedindo para você o que tem de correto nas alternativas aí. A de amor, a de aprovação. E nunca se esqueça que a sua aprovação ela é o resultado de uma somatória de esforços diários. Se você para de estudar, você para de acumular conhecimento. E se você para de acumular conhecimento, você não tem créditos necessários para chegar onde você tanto almeja. A sua aprovação é a soma de um cotidiano repleto de estudo, de sacrifício. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bojador tem que passar além da própria dor.
passar no Enem, passar em vestibulares, você vai ter que passar pelas suas próprias dores existenciais e chegar onde você tanto almeja. Então você tem que entender o seguinte: todos os dias você aumenta o seu repertório de informações, você cresce um pouco mais. Por mais insignificante que algo que você tenha aprendido, por exemplo, nessa aula, esse conhecimento mínimo, ele está sendo um conhecimento acumulado dentro de você. E a sua jornada ela precisa disso, de acumulação de conhecimento. Na hora que você tiver um repertório satisfatório, já está na hora de você chegar onde você tanto almeja. O aluno, quando ele está pronto para passar, ele vai apresentando uma série de sinais. Então, se você apresenta esses sinais, quais são eles? Saber se dedicar, saber abrir mão de um monte de projetos aí das pessoas que têm ao longo da nossa jornada para nos atrapalhar, saber ler, saber interpretar, saber estar em bons lugares, ter bons amigos, saber revisar, saber fazer exercício. Então tudo isso são sinais que você já está maduro o suficiente para chegar no seu curso superior. Esquece disso não. Recado aí do Landim para você. Item A. Trata-se de uma instituição, de um evento cujas dimensões limitam-se aos dias do espetáculo. Já está errado. Você falar que o evento se limita aos dias do espetáculo, Semana de Arte Moderna, ela está, como eu disse para você. O que é um mito fundador? Um mito fundador é algo que vai ressoando. Ele se repete. Hoje, no século XXI, falando de uma atividade do século XX, que é a Semana de Arte Moderna. Então não se limitou lá naquele momento apenas. Inclusive você está vendo uma série de, você já deve ter visto uma série de comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna. Então joguei fora o item A de Ave Maria. B de bola, diz o seguinte: a Semana de Arte Moderna define um pré e pós, ela demarca influências e deflagra dissidências culturais. Olha, define um pré e um pós, tá achando que tá certo. Ela define um pré, tem a ver com coisas antes dela, e um pós dela. Um pós-Semana de Arte Moderna, a gente está discutindo a Semana de Arte Moderna aqui. Eu estou achando que a resposta é o B de bola. Mas vamos ler o resto. De tendência obscurantista tem a ver com esoterismo, numerologia, não, Rosa Cruz, não tem nada a ver. A Semana de Arte Moderna vai sendo aqui não, joga fora. Joguei fora o C de cachorro. Os valores como mimesis, noção de perspectiva, são bastante utilizados nas produções culturais da Semana de Arte Moderna. Olha, o que é mimesis? Mimesis no grego significa imitação. A Semana de Arte Moderna não está afim de usar imitação. Pega lá Mona Lisa, que lá é uma pintura mimética. Pega lá o David Michelangelo. Não conhece, joga no Google. David Michelangelo. Não, aquele sujeito lindo, maravilhoso, musculoso. Você vê os músculos, ele aqui tudo muito bem definido. Isso é mimesis. Mimesis é imitação. Toda obra de arte que faz uma imitação do real. Joga fora o D. Olha, a noção de perspectiva aqui também está errada, tá? Noção de perspectiva é a ideia de profundidade que em pinturas tem. Vai lá no E, de eristrobastose fetal. Fazer a Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal de São Paulo, espaço conservador elitista, expressa um aspecto reacionário do evento. Olha, o evento não é reacionário. Expressa o evento como uma atividade revolucionária. Pode jogar fora o E, de eristrobastose fetal. Joga fora. Questão 4. A Semana de Arte Moderna, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Pregavam uma maior fidelidade à realidade brasileira e a valorização, sobretudo, do regionalismo. Com isso, pode-se dizer que o romance regional assumiu características de exaltação, retratando aspectos românticos da vida sertaneja. Olha, com a Semana de Arte Moderna não vai ter esse romance regional do jeito que está aí não, tá? A escultura e a pintura tiveram seu apogeu com a valorização do modelo clássico. Tá errado aqui, ó, modelo clássico. Não. Olha, não vai ter esse romance regional, como foi colocado aqui, então o A tá errado, o B de bola também tá errado. Vamos lá no C, movimento. Redescobrir o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Pode, sem medo de ser feliz, no item, no item C. Sem medo de ser feliz. Vai lá no D. Diz o seguinte, o item D de Deus, de demonstração de vai dar certo, deu certo, pronto. O modelo arquitetônico do período, os modelos arquitetônicos do período buscavam sua inspiração na tradição do barroco português. Olha, nada a ver. A gente pode ter inúmeras inspirações aí, mas essas inspirações elas devem ser de ordem europeia modernista, tá? A preocupação dominante dos autores foi com relatar os males da colonização.
não é relatar má de colonização, pode jogar isso fora. Fechou? Fechou, professor. Então nós finalizamos aqui o nosso projeto Semana de Arte Moderna. Espero muito ter contribuído na sua jornada. Eu espero logo receber uma mensagenzinha lá no direct do meu Instagram dizendo: professor, fui aprovado. Todas as suas aulas me ajudaram demais. Então, graças a você também, é claro que um professor sozinho jamais vai conseguir botar você na boa, tá? Mas um conjunto de esforços aí de vários professores e, sobretudo, do seu empenho, tudo isso será capaz sim de botar você onde você tanto almeja. Olha, eu trabalho com pré-vestibular já tem quase 20 anos. Grande parte dos alunos que são aprovados, eles são aprovados porque eles souberam administrar muito bem a dor e o prazer. Porque todo mundo só quer viver o prazer, né? Grande parte dos alunos acham, olha, de vez em quando eu dou uma estudadinha daqui, dali, vou para festa, vou passear. Olha, na hora que você for maduro o suficiente para entender que você tem que saber administrar a dor e o prazer, a sua hora, ela chegou. Guimarães Rosa, em um dos seus contos mais incríveis, A Hora e Vez de Augusto Matraga, ele diz que todo mundo tem a sua hora e todo mundo tem sua vez. Eu espero que a sua hora e sua vez, ela venha breve. Ainda fazendo alusão ao Guimarães Rosa, o Guimarães Rosa ele diz que o que tem que ser tem muita força. Então você que está aqui comigo, me ouvindo e me vendo, eu espero que de alguma maneira o que eu estou te falando e tudo aquilo que você aprendeu seja uma maneira de resistência para você conseguir vencer essa batalha sua. Todos os dias são batalhas. Eu sempre falo para os meus alunos que estudar é trabalho de formiguinha. Todos os dias você vai colhendo migalhas insignificantes e montando esse repertório de grãos. A sua aprovação é isso. Na hora que esses grãos insignificantes, chamado de conhecimento, eles forem acumulando de tal maneira que não dê mais para ficar somente dentro de você, eles vão irradiar para fora, se expandindo na prova, e aí chegou a hora de você chegar onde você deseja. Foi um prazer estar aqui com você, muito obrigado aí por mais esses minutos compartilhados aqui de sua atenção e obrigado por receber-me aí em sua casa. Espero que a sua aprovação venha já. Aqui são os meus votos sinceros e verdadeiros para você que está aí nessa jornada em busca de uma vaga no ensino superior. Fica com Deus, foi um prazer estar aqui contigo. Até breve.